Então, o cara que nasce lá na favela, pretão, do nariz bolacha, do cabelo encaracolado, provavelmente ele tá fazendo o mesmo funk do que o cara que tem a pele white skin, e que vai ser um pouco mais aceito, porque o padrão dele de beleza é mais aceito. E eu vou até puxar um gancho por aí. Porque assim, a gente estava comentando aqui antes de conversar da importância, né, que a gente tem de ter uma sociedade com a nossa influência, né, Yorubá, Banto, da nossa influência afrodiaspórica significativa. A gente sempre enfatiza isso para a nossa cultura, mas no campo da música isso é tão incontestável, né? Ainda mais no campo do sopro. Porque assim, quando a gente veio conversando aqui, veio falando, vim lembrando de nomes que tem a flauta, por exemplo, como elemento fundamental. A gente falou aqui do calado, a gente falou do pixinguinha, mas a gente está falando de nomes que usaram o sopro, né, como uma forma de comunicação. E por que talvez os instrumentos de sopro reflitam, né, de forma tão, né, potente essa alma, esse sentimento que a nossa cultura afrodiaspórica nos deixou, assim? Como é que você acha que isso se estabelece? Eu vou responder a sua pergunta de uma maneira diferente, assim. Desde o processo do Brasil colônia, né, eram os músicos eram os negros, os escravos que não iam para a lavoura, para a fazenda, né, os ditos escravos da casa, eram eles que faziam um processo musical, né? Dentro do processo, né, que foi se dando, entre aspas, da libertação, uma das formas de ascensão do negro era através da música. Então, a importância do povo preto dentro do sistema brasileiro, ele vai se determinar por essas diversas camadas. Não só pela vinda dos povos escravizados, pela forma como eles colocaram a sua cultura e impregnaram, né? Eu gosto da palavra impregnar, porque é uma coisa que foi colocada e você não tem mais como retirar. Isso está já impregnado nos nossos ritmos, na maneira como a gente dança, na maneira como a gente canta, na forma como a gente subdivide a música, né? Então, não só na questão dos batuques, dos tambores, mas também na questão da música que era colocada na música de salão de diversão. Então, por exemplo, você tem ali o Catulo da Paixão Cearense, que estava tocando ali uma modinha para acalentar as mulheres, né, uma modinha portuguesa, e que, ao mesmo tempo, quando saía dos salões portugueses, ia tocar um lundu. Sim. E aí o lundu cantado, ele vem com essa coisa da mistura do batuque com a poesia. Então, assim, você está vendo como isso vai se misturando. Então, ao mesmo tempo que a pessoa preta estava no salão, ela também estava fazendo música do lado de fora. E isso vai se misturando. Quer dizer, dentro do salão você tinha a valsa, você tinha a mazurca, você tinha o shot. Do lado de fora você tinha o machixe, que sofria um preconceito terrível, porque machixe vem daquela planta rasteira e era considerada música das baixas sociedades. Por quê? Porque tinha a questão do rebolado, do remexer, do encostar na moça, né? Então, assim, esse processo que a gente vê hoje na nossa sociedade contemporânea, de muitas músicas terem preconceitos, isso vem de antes, né? O povo preto, ele faz parte do processo, ele se inseriu, ele está impregnado, isso não vai mudar. Isso que a sociedade tem que entender. Isso não vai mudar. Isso faz parte. Quando é que a cultura preta ela começa a ser aceita? Quando entra o processo da indústria cultural. E aí a indústria cultural, ela faz uma modificação, ela faz uma aculturação. Então, o músico que era sambista, ele era considerado vagabundo, ele não podia andar com violão, ele não podia andar com pandeiro. O capoeirista, ele era considerado vagabundo. A partir do momento em que a música começa a entrar no processo de massificação do rádio, da televisão, e ele ganha ares,
mais cultos, ele começa a ser aceito. E aí vem as cantoras do rádio, com uma voz um pouco mais impostada, lembrando as cantoras operísticas. Então, você tira a força do samba da favela para botar o samba ele mais estilizado, acompanhado ao piano, acompanhado ao violão, mas não com tanta percussão. Né? Então, assim, isso não vai esbarrar só no sopro, né? Eu tô te dizendo isso porque isso vai esbarrar também na questão das vozes, isso vai esbarrar na questão da instrumentação, né? Isso vai esbarrar numa série de outras questões, né? E o que a gente precisa perceber, assim, a importância do povo preto, ela é inegável. Muitas das coisas que não são aceitas, elas ainda passam por um processo do racismo estrutural, de não conseguir aceitar a malemolência das cadeiras, de não aceitar a cultura que vem de uma forma que eles consideram rústica, porque vem do povo. Quando é que o funk vai ser aceito? Porque o funk nasceu na década de 80. O funk veio pro Brasil na década de 80, na época do Miami Bass, no techno. E aí ele só vai ser aceito quando ele entra no Xuxa é funkeira, década de 90. E vira um funk melody, um funk mais aceito. Agora aquele funk lá da favela, Jack, morreu, aquilo ali era considerado terror. Mas quando vira, nosso sonho não vai terminar, entra para a década de 90, massifica o povo todo, que você vê todas as pessoas parando para assistir a televisão e cantando MC Marcinho, mas aí ok. Mas tem que estar no estilo, né? Tem que estar naquele estilo. Sim, aí é o processo da indústria cultural. Tem uma apropriação, né? Tem uma questão da mas que indústria não limita cultural. ele. Pode entrar, mas né, tem que estar... Mas eu acho assim que se a gente perceber, todos os gêneros musicais, eles vão ter mudanças. O que a gente não pode ter na nossa cabeça é o grau de importância de um pro outro. Porque se um deriva do outro, todos eles são importantes. Tanto aquele funk lá do início do Miami Bass, quanto o funk que a gente chama de funk erótico, o tamborzão, o funk do passinho do romano, o funk do passinho foda. Todos esses funks, eles são importantes, eles fazem parte dessa cultura. A questão toda é que a maior parte da população só vai aceitar o funk que passa pela peneira. Isso vai ser construído também no samba, isso vai ser construído também no hip hop, isso vai ser construído no rock. Então, tudo que passa pela peneira e fica um pouco socialmente mais brando, palatável, sem eu chamo de rusticidade, não no sentido de ser rústico, mas de perder a força daquele momento do impacto do eu tô falando, eu tô fazendo. Quando ele começa a ter uma suavidade, amaciando os contornos, aí é que ele é aceito. Então, o cara que nasce lá na favela, pretão, do nariz bolacha, do cabelo encaracolado, provavelmente ele tá fazendo o mesmo funk do que o cara que tem a pele white skin e que vai ser um pouco mais aceito, porque o padrão dele de beleza é mais aceito, a forma como ele se dirige é diferente. E aí a gente sabe que o poder da indústria, ele vai mexendo com tudo, né? Ele vai massificando, ele mexe com os seus gostos, ele mexe com os seus sentidos, ele valoriza aquilo que você quer, ele te afunila, né? Por isso que a gente tem que rezar o ori, rezar a cabeça, pensar no que a gente está consumindo também. Fica a dica. Consuma Ana Paula Cruz. Está conectado com uma coisa chamada referencial, né? A questão do lugar. Quem é que está falando? Ah, tá, mas quem é essa pessoa? De qual comunidade, de qual tribo, de qual... Que boca é essa que está pronunciando esse padrão, né? Se a gente observar a postura europeia diante da arte, a arte é algo estanque. Então, o europeu se coloca no papel de apreciador, de espectador, passivo. São corpos passivos. Ou seja, uma plateia de um teatro municipal, de alguém que está assistindo. Se a gente for ver o povo africano dançando, cantando, não existe essa de espectador. O corpo canta junto.
O corpo tá na roda, o corpo tá pra rolo. Tá pra rolo, tá na Então, beira. assim, não existe essa de ficar quietinho, se comporta. Não existe, porque a comunidade africana, o pensamento africano de ser e estar e existir é como um todo. Né? Não é eu sou músico, a música é parte do respirar, do andar, é a comunidade. Quando nasce alguém numa comunidade tradicional na África, né, toda aquela comunidade canta uma música que é a música daquela pessoa. Então, aquela pessoa tem a música que é dele. Se esse ser se distancia da sua comunidade e se desvirtua e quebra as regras e se distancia, se em algum momento ele volta, essa comunidade canta a música dele, para que ele se conecte de novo, conecte com a sua natureza, com quem ele é. Na concepção europeia, cada um por si. Cada um que conquiste o seu território, o seu quinhão de terra. Né? Se eu quiser, inclusive, que matar e te destruir para eu conquistar esse pedaço de terra, tudo bem. Né? Porque eu tenho o direito de conquistar a minha terra. Então as concepções são diferentes. Né? Pro europeu, né, é a natureza. Para a concepção cosmovisão africana, não, eu sou a natureza. Eu sou o todo, não é separado. Então, o corpo tá para rolo, a música é parte do existir. Então, o corpo sente, o corpo fala, o corpo dança. É diferente de ser só um espectador do que está acontecendo. E talvez por isso o Brasil tenha essa capacidade tão, né, gigantesca de produzir musicalidade, porque se junta toda essa herança, essa ancestralidade africana com uma tradição tupinambá, com uma tradição nativa, de produzir som coletivamente, né, em comunhão, a sua existência, a sua relação com a espacialidade que você está fazendo. Né? A gente, é muito interessante perceber que a ideia de cultuar os elementos da natureza através da música são elementos fortíssimos das culturas ágrafas, né, mas que é uma experiência fundamental da nossa herança indígena, né, do que a gente concebe enquanto indígena. O Alain Bernard está fazendo, né, um CD, né, sobre... Sim, as tradições, né, caboclas, as tradições, né, e eu acho muito bacana isso, porque assim, esse poder da música, ele é tão forte que você pode até não reconhecer diretamente essa sua ancestralidade, porque você sofreu um rapto desse processo histórico, mas quando ela vem, né, você não tem como negar. Ninguém resiste um tamborzão, meu amigo. E em vários campos, vocês estavam falando, enquanto a Ana estava falando, você estava falando, eu estava lembrando de coisas assim, de experiências que, por exemplo, como a Dona Ivone Lara, né, que aprendeu a tocar choro de uma família de tradição jongueira, né, e que leva e que sintetiza isso no samba, né, como, né, mais claramente ali no Império, mas que está tratando, né, as pessoas com problemas mentais no estudo com a doutora Anísio da Silveira ali no Engenho de Dentro, e está curando as pessoas, por mais que essas pessoas não saibam de onde vem a origem dessa música. Eu estava lembrando, enquanto você falava, do Cláudio Camunguelo, né, um cara da estiva desse tamanho, mas que pegava a flauta e você se derretia ouvindo o que ele estava produzindo. Então, existe, obviamente, uma fronteira muito tênue entre esse físico e o metafísico que a música consegue atravessar e nos... Né, eu estou aqui até agora impactado com a sua interpretação do Caçador de Mim. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!